Olá pessoal, eu sou Miqueles Assis, editor desse canal do Hello J News. E hoje nós vamos ter nossa primeira entrevistada aqui desse canal e ela representa muita coisa mesmo. Mas antes de eu falar e fazer o raio-x dela, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo se você gostar, ok? Não se esquece. Vamos lá a essa entrevista. Até mais! Em minhas veias corre sangue igual ao seu. Cantora, compositora e obreira da igreja CCN Guarulhos, apaixonada pela sua esposa Estela, a paranaense Marci Santos será entrevistada hoje pelo Hello J News. Ela irá compartilhar sua história e seu testemunho, como foi sua passagem pela igreja tradicional, como é o seu relacionamento e contar um pouco sobre seus trabalhos na igreja atual. Ela também deixou um recado para você. Em sua carreira como cantora, ela já foi premiada no show de Calouros de Mongaguá nos anos de 2011 e 2015. Se apresentou em vários lugares como Espaço Tendal da Lapa, Sarau das Pretas no Sesc Pompeia e no Espaço Gambalaia. E já gravou seu primeiro DVD Multicor, que tem sucessos como Guarde Seus Problemas Pra Você, Mais Um, Do Pó ao Pó. Marci é apoiadora das causas de negros e LGBTs cristãos. Confira agora a entrevista a seguir. A discriminação não leva a nada. A cor da pele, cultura, religião só nos separam e nos traz distinção. Sou branco, sou negro, amarelo, eu sou multicor. Sou branco, sou negro, amarelo, eu sou multicor. Sou negro, ou negra, sou negro, oh. Sou negro, ou negra, sou negro, oh. E se você está por aqui vendo esse vídeo, é importante você se inscrever para você ter mais acesso a esse conteúdo gay cristão que é feito para você. E essa aqui é a Marci Santos. Bem-vinda, Marci Santos. Tudo bem? Tudo bem, gratidão pelo convite. Muito obrigado a você. E Marci, se apresenta para o pessoal que não te conhece ali. A gente já fez aqui uma breve apresentação, mas se apresenta, pode falar um pouquinho de você, fique à vontade. Bom, é difícil, né, falar da gente mesmo, de nós mesmos, mas eu sou Marci Santos, né, como você já me apresentou, cantora, compositora, estou há mais de 10 anos nessa peleja e nessa jornada de levar música, né, música e entretenimento, MPB, blues, né, quando me perguntam qual que é o meu estilo de música, eu nunca sei definir, porque misturo muitas coisas na minha música, né? Não tem só um estilo, né? A música, ela tem isso, né? O que importa é ser música, né? Ser música boa. Então, é o que eu tento passar para as pessoas, música boa. Legal. E, Marci, eu tô com uma curiosidade. Seu nome é Marci Santos mesmo? Não, meu nome é Márcia Regina Lemos dos Santos, né? Marci Santos é nome artístico, né? Um conhecido, né? Ele falou, seria legal se você colocasse Marci, chama mais atenção, as pessoas vão criar uma curiosidade, né? Que não é tão comum, né? Marci Santos, até tenho visto bastante, assim, mas não é tão comum, né? Tem bastante Márcia, então, vamos mudar, vamos colocar
Marci Santos, né? Era só com um T, o Santos, e depois, não por questões numerológicas, Eu já ia perguntar. não por questões numerológicas, mas eu achei que ficaria bonito. Marci Santos com 2 T's. Legal. E você veio, a sua história, você veio do Paraná, né? E você veio aqui para São Paulo, por qual motivo? Aconteceu alguma coisa? Vamos esmiuçar a sua história. Então, na verdade, eu não conheço nada da minha terra, né? Eu vim para cá com 3 anos e meio, 4 anos, e nunca mais voltei ao Paraná, né? Minha família, minha mãe de São Paulo, meu pai da Bahia, meu avô mineiro, minha avó carioca, né? Bem aquela música do Chico, bem misturado. E eu não sei por que razão eles foram para o Paraná, né? Mas depois a minha mãe resolveu voltar, né? Para São Paulo, que a minha avó já estava aqui. Quando eu vim para cá, eu vim com a minha avó, né? Morei um tempo com a minha avó. E depois a minha mãe veio com os meus irmãos, né? Então eu me considero daqui de São Paulo, né? Porque foi onde eu cresci na periferia, numa cidade chamada Osasco, para os íntimos Os, Nossa. né? Num bairro chamado Helena Maria. Então eu cresci num lugar bem periférico mesmo, chamado Helena Maria, e foi ali que eu conheci, né? Que eu conheci a minha essência musical, no bairro Helena Maria. Legal. E seus pais, eles não eram, pelo que eu entendi, seus pais, eles eram do Paraná, mas você então veio para cá durante esse processo de nascimento, você morou com a sua avó, é isso? Minha mãe, daqui de São Paulo, né? Mas estava morando lá no Paraná. E meu pai, a trabalho, eles se conheceram no Paraná, mas ele estava ali a trabalho, né? Como meu pai era encarregado de obras, né? Então ele vivia nas estradas, né? Sempre nas obras ali. A maioria das estradas ali no Mato Grosso foi ele quem fez, né? Ele que estava ali à frente do comandando o trabalho ali. E ele, na época, ele estava no Paraná, né? A minha mãe também, eles se conheceram ali. E minha mãe retornou para São Paulo. Só que antes da minha mãe retornar, eu vim com a minha avó. Deu para entender? Ah, entendi. Entendi essa. É uma esse- mistura, né? Assim, Ah, mas é legal, faz parte da sua história, isso é importante. E você tem irmãos? Como é que é a questão sua familiar? tenho mais 2 irmãos. Eu tenho uma irmã, né, a Maísa, que é missionária, e tenho o meu irmão também, que chama Edson, que é presbítero da igreja. Os dois são da Assembleia de Deus. Eita, glória a Deus. E como é que começou esse processo seu em questão do gospel? Foi em berço familiar? Sua mãe, sua família já eram evangélicos? Porque, pelo que entendi, os seus irmãos já estão na igreja. Como é que foi essa questão do evangelismo para você? Você nasceu em berço evangélico? Não, a minha família conheceu a palavra através da minha avó, né? Ela que foi para a igreja e levou todo mundo, né? A minha família nunca foi patriarcal, né? E sim matriarcal, né? As mulheres sempre estiveram muito, muito à frente, né? Então, a minha avó, ela teve desejo de conhecer a palavra, ela foi para uma igreja chamada Tabernáculo Evangélico de Jesus, nem sei se ainda existe essa igreja. E aí todo mundo foi junto, né? A minha avó foi e todo mundo foi. E depois de um tempo, nós acabamos saindo dessa igreja e cada um foi para uma determinada denominação. Cada um foi seguindo ali o seu perfil, né? Sim. Então a cidade que você nasceu foi Paraná, mas você veio aqui para São Paulo. E aqui em São Paulo foi mais ou menos no primeiro ano de idade e tudo mais. E me fala um pouquinho essa sua familiaridade em relação à música que você canta, porque você canta um estilo musical que veio ali de algo familiar também. Seus pais ouviam isso, era esses ritmos que você traz junto com você. É algo familiar, mas como é que funcionava? Como começou? Você lembra? O que eu me lembro, assim, era na época dos discos, né? Minha avó, minhas tias, né? Sempre ouviam muitas músicas, né? E essas músicas acabaram que ficam na mente, né? Da gente. Elas acabam criando, assim, um vínculo,
né, com a música, né? Tim Maia, a minha tia ouvia bastante Roberto Carlos e tinha bastante discos, né? E a gente costumava ouvir bastante coisa, tudo misturado, né? Programas de rádio também, né? Que na época minha mãe ouvia, bastante. Tinha um programa pela manhã, né? Que a minha mãe ouvia, que tocava bastante moda de viola, que até hoje eu gosto das modas de viola. Então tudo isso vai ficando bem na nossa alma, né? Esse gosto musical. Trazendo. E é esse gosto musical que você teve, junto ali também com a questão que você começou, sua avó começava então a te levar aí para a igreja, você foi com ela, e ela foi aprendendo junto com a palavra, e aí como é que aconteceu esse processo de construção de identidade musical? Porque tem gente que começa assim, eu comecei ouvindo, por exemplo, eu comecei ouvindo a minha mãe me comprou um CD ali gospel, o primeiro playback meu, e aí, como é que foi? Como é que começou esse processo cristão da Marci junto com a construção de cantor? Eu considero assim que o meu processo musical se deu mesmo na igreja, né? A partir do momento que eu fui para a Igreja Assembleia de Deus e lá as igrejas têm algo muito forte com a música, né? Tem coral e sempre tem alguém que vai cantar, né? Sempre tem alguém que vai louvar e sempre você começa a prestar atenção na pessoa indo lá na frente louvar, começa a É, prestar atenção na divisão das vozes, né? Que um faz uma voz, outro faz outra. Aquilo começa a te chamar a atenção. E eu lembro que o meu irmão, ele tocava violão, né? Ele começou a tocar. E ali eu também comecei a ter o desejo de tocar, né? E aí na época, ele não estava mais na igreja e eu comecei a frequentar a Assembleia de Deus. E lá começou a ser me dada a oportunidade de tocar, né? Só que eu não sabia o que era ré, o que era sol, eu sabia fazer as notas, mas eu não sabia o que era lá, o que era sol. Então, eu peraí, comecei, meu processo mas, mas você começou a tocar sem saber tocar? sem É isso? saber as notas musicais. Eu sabia formar, porque eu comprava aquelas revistinhas de banca, né? E comecei a aprender assim, fazer as posições e tal. E aí sempre tem aqueles irmãos que têm oportunidade, que iam lá na Ah. frente cantar, e alguns falavam assim, Mi maior, e agora? Eu não sei o que é Mi maior. Então eu começava a fazer um monte de nota lá, e aí o irmão falava, esse aí mesmo, eu parava naquela nota. Foi um processo de aprendizado bem sofrido, né? Porque você começa ali a tocar meio que sem saber, meio que tocar de ouvido, né? E o meu processo musical foi dessa maneira, foi na igreja, aprendendo a tocar as cifras, né? Alguém trazendo anotado ali, ou trazendo uma revistinha, e o meu processo musical foi assim, né? Foi em meio a cifras, em meio a ouvir a pessoa cantando e tentar acompanhar, né? Tanto que o meu processo foi junto com outros músicos também que estavam lá na igreja. Meu primo também fazia parte e ele gostava de tocar bateria. Então, nós fomos aprendendo junto, né? E foi um aprendizado muito bacana, muito legal. Nossa, interessante. E assim, como é que, como é que foi o processo, além dessa construção de Marci, da identidade musical dentro da igreja, o seu processo de orientação? Como é que você, assim, você passou muita discriminação dentro da igreja quando você se identificou da sua personalidade, da sua orientação sexual, né? Como é que foi esse processo para vocês? Foi muito dolorido? Você se afastou? Conta pra gente um pouquinho a respeito do seu testemunho em relação à sua ida. Hoje você atualmente está numa igreja inclusiva, não é verdade? Sim, sim. O meu processo nessa época, né, de me descobrir, foi bem complicado, porque a igreja tradicional, ela, como todos sabemos, né, ela não aceita de maneira nenhuma. Então aí você fica de banco, né? Você fica de banco e aí depois as pessoas começam a te olhar de outra forma, né? Mesmo que você passe aquele período de banco ali, as pessoas te olham de outra forma. Você percebe que os olhares já não são os mesmos, né? Então eu resolvi também me afastar, né, da igreja e fiquei um bom tempo. Eu achei que nunca mais eu fosse louvar a Deus da forma como eu faço hoje. Eu achei que nunca mais eu iria ter essa oportunidade de exercer o ministério do louvor, né, como eu exerço hoje. Mas foi um processo muito difícil, foi um processo muito complicado.
Bom, tá querendo saber como foi o processo da Marci, não é? Bom, essa história vai estar na parte 2 desse vídeo. É só você clicar aqui em cima. Vai lá! A próxima parte desse vídeo, a Marci vai contar e compartilhar com a gente a sua história. Não perca! Vai lá, clica ali em cima.